Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje, vocês vão passar alguns dias comigo nas minhas férias. É um conteúdo mais calmo, aproveitei realmente para assistir alguns filmes, ver alguns vídeos que eu gosto, ler alguns livros que eu estava com vontade. E também tem algumas comprinhas que chegaram por aqui. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E vamos lá! Olá pessoal, quanto tempo eu não apareço aqui, tem mais de um mês que eu não apareço aqui, não faço um vídeo pra vocês e eu decidi fazer um vídeo, fazer um vlog. Esse mês é meu mês de férias do trabalho, né, então tem um pouquinho mais de tempo, mas todo esse período anterior às minhas férias foi bem complicado mesmo, para tempo, para correria. Muitas mudanças aconteceram no meu trabalho, mudanças de rotina, e essa primeira metade das minhas férias agora, que minhas férias é no período de novembro, eu foquei muito em outros projetos, porque esse canal não é meu único canal. Eu tenho um outro canal, que é um canal de literatura. Então eu voltei pro meu canal de literatura. Todo mês de outubro foi um outubro especial que eu faço, né, temático do meu canal de literatura. Então eu foquei bastante nos conteúdos de lá e também fiz os lançamentos. Então eu foquei mais no meu outro canal. E também teve toda essa correria da minha vida pessoal, que tem a ver com o meu trabalho, com toda a questão que teve muitas mudanças no meu trabalho mesmo, em rotina, horário também, meus horários mudaram. Então foi bem complicado. E aí eu deixei um pouco esse canal de lado. Sobre os estudos, eles continuam acontecendo porque a vida não para, entendeu? As matérias continuam aparecendo para você estudar, as provas também. E eu concluí matérias desse período, os trabalhos, as atividades, e a prova final é para a semana que vem, que é a prova que vale 6 das matérias. Então eu tenho que estudar bastante essas matérias agora, porque tenho 4 matérias em marketing e 2 matérias em teologia. E então vai ser bem corrido, porque vai ser na semana, no dia, na verdade, as provas abrem no dia que eu vou viajar. Então antes da viagem, né, que eu vou viajar à noite, então todo dia da minha viagem eu vou ter que deixar tudo pronto antes, porque no dia da viagem eu vou ter que ficar o dia estudando, né, o dia fazendo prova, que são 4 de marketing e 2 de teologia. E esse período aí desse segundo módulo foi muito mais difícil de eu estudar. Eu tenho que admitir que eu fui muito fraca nesse sentido, porque eu tive que focar em outras coisas que eram prioridade por causa de datas, como é a questão dos meus projetos que eu fazia para outro canal de literatura, por causa da data mesmo, e eu ia fazer lançamento, né? Então eu tinha que focar bastante, especificamente, no que eu estava fazendo. E agora eu falei assim, eu vou voltar pro meu canal. Tenho que dizer que eu amo esse canal, porque esse é um canal que eu sou eu acho que eu sou mais eu nesse canal, porque no outro canal é sobre literatura. Então o meu foco realmente é literatura. Eu não falo muito da minha vida, não falo muito sobre outras coisas. É sobre livro, sobre o que eu tô lendo, sobre dicas de literatura e tudo mais, e enfim. Mas aqui eu mostro outras partes da minha vida, né? Além da literatura, além do que é ser uma leitora. E agora uma escritora também, porque parte desse momento ali, né? Esse momento de foco que eu tive foi lançar 2 contos na Amazon. Então eu tive que finalizar, editar, e tudo foi eu que fiz. Então, capa, diagramação, tudo foi eu que fiz do e-book. Então eu lancei 2 contos na Amazon de romance, então não é para todos os gostos, eu sei, mas é o público que eu tenho lá. Então eu lancei esses 2 contos e foi maravilhoso. Há muito tempo que eu queria voltar a escrever e eu tinha botado esse objetivo para esse ano e eu tinha deixado esse objetivo de lado até chegar agora nos 45 do segundo tempo e eu falar, não, isso vai acontecer e eu vou fazer acontecer, e eu fui lá e fiz acontecer. É por isso que esse canal ficou meio de lado. Mas se vocês tiverem interesse, são contos de romance
Então, eu vou deixar o link aí do meu perfil de escritora da Amazon, onde tem meus contos. São de romancezinhos, que eu queria uma temática de Halloween, porque eu faço o outubro temático no meu canal, no meu canal de literatura, então eu queria fazer contos com essa temática, então foram contos para esse tipo de literatura. E eu vou deixar o link aí caso você também tenha interesse nesse tipo de literatura ou goste de ler. Mas eu sei que não é o foco desse canal, mas eu vou mencionar aqui porque é parte da minha vida e é parte do que eu falo aqui, né? É parte da minha vida. Então, é um dos motivos disso ter acontecido. Nesse meio do caminho eu recebi algumas coisinhas de filosofia do clube e eu fiz um unboxing aqui, né? Do livro do mês, do livro do bimestre passado. Eu fiz um unboxing aqui, foi o último vídeo do canal. Mas entre esse período aí de um unboxing do bimestre para outro, eu recebi outros livros. Um deles foi, que eu acho que eu não cheguei a mostrar aqui no canal, acho que eu mencionei, mas eu não mostrei, foi o box do Leviatã do Thomas Hobbes, que é uma das coisas mais lindas da minha estante. Ele completa, né? É uma capa que se completa e eu acho isso incrível. São edições maravilhosas, como sempre, como é o do padrão do Clube de Filosofia. E outro também, que foi uma aquisição que é opcional, né? Que eles deixam essa opção de você adquirir o livro extra, né, do clube e com desconto quando você é assinante. E o outro livro extra esse foi o livro que eles lançaram extra no período do Confissões de Santo Agostinho, que foi O Gênio do Cristianismo do Chateaubriand. E é belíssimo também, como vocês podem ver, é assim, um primor, e é um grande calhamaço, entendeu? E é o padrão do clube, né, vem notas e tudo mais, é um livro assim, belíssimo, uma diagramação maravilhosa, e tem ilustrações no meio. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês que é Adão e Eva. Belíssimo, 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 assim. Eu não tenho palavras para dizer o quanto isso é incrível. E eu tenho muito interesse nesse livro especificamente. É um dos livros que eu mais tenho vontade de ler do clube que lançou. Então, em breve eu provavelmente vou estar fazendo essa leitura. Não sei se ainda esse ano, mas assim, no futuro próximo. Talvez eu comece a ler agora no começo do ano que vem, por aí. São tantas ilustrações, mas tem algumas ilustrações. Tem algumas ilustrações no meio aqui do livro. Então esses dois foram aquisições recentes, né, que chegaram e eu não cheguei a mostrar pra vocês porque o canal ficou parado. Mas o box do bimestre, que é desse último bimestre agora, já chegou também. E eu vou gravar um unboxing pra vocês. Amanhã eu vou gravar um unboxing, eu vou deixar aí no canal pra vocês o unboxing do livro do bimestre do clube. E gente, que livro incrível! Esse livro eu sou louca pra ler, gente. Eu sou louca pra ler esse livro. E ele tá belíssimo, belíssimo, belíssimo. Então, tô bastante animada. E o box que eles lançaram de literatura extra é um box de Platão, Aristóteles e Sócrates. Que, gente, eu não acredito! É lindo, 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 lindo. E eu só acho que eu vou adquirir da pré-venda, porque ele tá incrível. E, assim, eu tenho uma tendência a amar muito mais a filosofia clássica, né? O início da filosofia, Sócrates, Platão. Nossa, gente, eu amo isso. Esse período da filosofia é o meu período favorito do momento, assim, em questão de estudo de filosofia. Então, eu provavelmente vou adquirir. Não tenho como escapar. Eu não vou perder essa chance, gente, de comprar na pré-venda esse box com os 3 filósofos queridos. Então, assim, vem aí, vem aí. O último unboxing que eu fiz pra vocês foi do banquete, então acho que eu mostrei pra vocês tudo do livro, então não vou mostrar aqui. Se você quiser ver, eu vou deixar o link aí do unboxing ou no card aí passando pra você assistir o unboxing do livro do banquete de Platão. E sobre literatura, né, sobre o que eu ando lendo também, uma das leituras que eu tô fazendo recentemente, que eu comecei recentemente, é Manso e Humilde, do Dane Ortland.
O Coração de Cristo para quem peca e para quem sofre. Eu ainda não tenho uma definição do que eu acho desse livro, mas assim, até o momento eu estou achando interessante. Não é o primeiro livro que eu leio desse autor. Eu já ouvi um audiobook de um livro dele. Agora eu não vou lembrar o nome. Acho que é Heart of Jesus. Eu acho que é isso. Eu ouvi audiobook em inglês e eu gostei bastante. Eu gostei muito mesmo. Então eu tenho esse livro aqui dele que eu comprei já tem alguns bons meses. Eu comprei lá pro começo do ano e eu ainda não tinha lido. Então eu tô aproveitando que eu terminei o outro livro que eu tava lendo, que era o do Tozer, que eu amo Tozer. Tozer é um dos meus autores cristãos favoritos, assim, de literatura cristã. Eu amo o Tozer mesmo. O que o Tozer fala, eu falo, é isso aí, entendeu? Porque assim, eu realmente concordo. Tipo, 95% das coisas que o Tozer fala, eu concordo no que ele diz. Então, eu gosto muito da literatura do Tozer. Eu acho a escrita dele brilhante, porque ele escreve também. E pode ser um ponto negativo para algumas pessoas. A escrita do Tozer é um pouco mais rebuscada, porque era médico, então ele é uma pessoa mais, assim, intelectual, assim, né? Então, ele tem uma escrita um pouco mais rebuscada, assim, até algumas palavras que ele diz. Mas eu ainda assim, eu amo a escrita do Tozer, eu amo mesmo, assim. Eu quero ler tudo que o Tozer já escreveu, da vida dele que ele escreveu, eu quero ler. Não leu o Tozer, leia. Vale muito, muito, muito a pena. Eu levei quase o ano inteiro para ler o livro dele, porque ele é um livro curtinho, mas eu não fui lendo todos os dias, eu fui lendo assim um pouquinho, um pouco ali, um dia sim, um dia não. Aí passava uma semana, eu ia lá e lia outro texto dele. Mas eu finalizei e os livros dele todos são 5 estrelas favoritados, são incríveis, são maravilhosos, são livros que eu quero reler várias vezes na vida e vale muito a pena. E aí eu comecei a ler Manso e Humilde. Eu ainda li, eu acho que eu li o prólogo, o primeiro capítulo, agora eu tô no capítulo 2 do livro. Na verdade, estou no capítulo 3. Na verdade, estou no capítulo 3 do livro, que é A Felicidade de Cristo. E eu tô lendo um capítulo por dia depois de ler a Bíblia, né? De fazer a leitura bíblica. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a introdução desse livro. O que diz a introdução, vou ler um trecho aqui da introdução para você ver sobre qual é a proposta que o autor tem para esse livro. Esse livro foi escrito para os decepcionados, os frustrados, os cansados, os desiludidos, os cínicos e os vazios. É para quem está por um fio, é para quem a vida cristã é como subir uma escada rolante em sentido contrário. É para quem se vê pensando, como pude estragar tudo de novo? É para tratar aquela crescente suspeita de que Deus já está perdendo a paciência conosco. E para quem sabe que Deus o ama, mas suspeita que ele esteja terrivelmente decepcionado. É para quem conta às outras pessoas sobre o amor de Cristo, mas ainda assim se pergunta se Cristo não guarda um leve ressentimento sobre si mesmo. É para quem se pergunta se já naufragou na própria vida e agora não tem volta. É para quem está convencido de que diminuiu permanentemente sua utilidade para o Senhor. É para quem já perdeu o chão com dores inimagináveis e se perguntou como se pode viver em trevas que parecem nos paralisar. É para quem olha para a vida e pensa que a única forma de interpretar os fatos é concluir que Deus é, no mínimo, econômico com o que ele dá. Em outras palavras, esse livro foi escrito para os cristãos normais. Em resumo, foi escrito para quem peca e para quem sofre. Como Jesus se sente perto destas pessoas? Essa é a pergunta, né? É uma pergunta. Como ele se sente perto dessas pessoas? É para o cristão comum. Você viu, né, o que ele relata aqui do como a pessoa se sente. E em alguma dessas categorias, qualquer pessoa cristã vai se encaixar, entendeu? Porque é sobre isso. A escrita do Dan Ortland, eu acho a escrita dele muito boa. E vamos ver o que eu vou achar do livro na conclusão. Esse é um livro que teve um certo hype, vamos dizer assim, no mundo cristão quando ele saiu. Ele já era um pouco famoso lá fora, então ele veio pro Brasil já com um hypezinho e teve um hype assim grande quando ele saiu. Eu vi opiniões controversas sobre ele. Teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Então, eu não sei o que eu vou achar dele, porque essas coisas de hype, ainda mais com livro cristão, pra mim é um pouco complicado, porque aquele Liturgia do Ordinário é um livro que todo mundo ama e virou favorito de várias pessoas. E é um livro que eu não gostei. E eu tenho meus porquês sobre isso, e aí mais pra frente, se alguém tiver interesse, eu posso falar sobre isso, mas é um livro que eu não gostei tanto. E eu não acho ele um livro ruim, um desperdício de tempo, não acho isso. Mas eu tenho meus pontos sobre ele. Tem uns pontos ali que me vêm à cabeça toda vez que eu penso nesse livro. E eu tenho ele, né, físico, e na verdade ele não está aqui comigo, porque ele está emprestado para alguém que está lendo, então eu tenho alguns pontos sobre esse livro, eu tenho alguns pontos, mas enfim.
Esse aqui eu tô gostando. Vamos ver o que eu vou achar até o fim. Se esse hype vai funcionar pra mim, não sei. Vamos ver no futuro, mas é isso. Eu tenho também outras aquisições que eu quero mostrar pra vocês quando chegar, que vai chegar amanhã também, de uns livros que eu comprei da Black Friday, na Amazon. Eu comprei algumas coisinhas, então tá pra chegar. E uma coisa muito especial que eu tenho querendo há bastante tempo, né, e vai chegar, finalmente. E aí eu vou mostrar pra vocês, porque tem a ver com o canal. Enfim, essas compras que vão chegar, que são literatura cristã, eu vou mostrar aqui pra vocês no vídeo. Mas é isso, espero que vocês gostem. E depois eu volto pra continuar esse vídeo e com as atualizações. Então, até. Oi pessoal, tudo bom? Voltei aqui, né? Já é outro dia. Eu tô assim, arrumadinha, porque eu acabei de gravar um unboxing do Clube de Filosofia, né? Do livro do Bimestre. E tá incrível, maravilhoso, lindo, 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 lindo. E eu vou mostrar aqui por quê? Porque vai ter o unboxing. Aí vocês assistam o unboxing, que aí vocês vão ver o livro do Bimestre, como ele está incrível e lindo. Mas eu queria falar com vocês sobre o outro unboxing que eu falei pra vocês, os livros que iam chegar, né, que eu ia mostrar pra vocês, né, o que ia chegar da Black Friday, né, que eu comprei de desconto da Amazon, e chegou os 2 pacotinhos. Então eu vou gravar aqui logo pra vocês aqui mostrando no vlog quais foram os livros que chegaram dessas compras aí da Black, da pré-Black, né, porque é o antecipado, né, porque a Black mesmo é no dia 28 desse mês, então a Amazon fez o mês inteiro de desconto, promoção, cupom e tudo mais. Então eu tô abrindo aqui com minha giletezinha o primeiro pacote. E esse aqui, o primeiro livro, é um livro que eu quero muito ler outras coisas dessa autora. Eu tô lendo um livro dela, que é O Amor de Redenção, que é a Francine Rivers, e esse livro dela tava na promoção. E eu achei a capa muito bonita e a sinopse me interessou bastante. É ficção cristã, né? É um romance no Velho Oeste, e eu achei belíssima. Olha como essa capa é linda, gente! Ela tem um relevo no dourado, como se fossem uns pedaços de ouro, sabe? Os pós de ouro. Gente, é muito bonita, não esperava que fosse tão bonita assim, não. Ele tava na promoção, os livros da Francine Rivers são bem caros aqui no Brasil, são por volta de 50 a 60, até 70 reais, dependendo do livro. E esse aqui tava 30. E aí eu comprei. Olha que lindo! A diagramação dele tá muito melhor do que a diagramação do Amor de Redenção. As letras estão bem grandes, eu prefiro assim, obviamente. O Amor de Redenção tem uma letra bem pequenininha. Esse livro aqui é dedicado, ela dedica ao meu melhor amigo e amor da minha vida, Ricky Rivers. Nossa vida é sempre uma aventura. Ela dedicou ao marido dela. Aqui tem um versículo de Tiago. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos, as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas mais desse mundo. Nossa, que lindo! Norte da Califórnia, 1875. Isso passa na época ali do Velho Oeste. E eu gostei muito. Quando eu vi que era Velho Oeste, eu falei, vou querer ler com certeza. Ela é nova nesta cidadezinha, mineradora sem lei. Ele é um dos cidadãos mais respeitados das redondezas. Eles evitam ao máximo se aproximar um do outro, pelo menos no início. Vou amar certamente, vou amar certamente. Gente, que livro lindo, eu tô apaixonada. Eu tô com outros livros da Francine Rivers também no meu carrinho e também na minha wishlist e no meu carrinho pra ficar de olho pra ver se eles vão entrar na promoção agora na Black Friday, porque eu vou adquirir. Ai, que lindo, gente, que livro lindo. Tô apaixonada. A diagramação dele é muito boa mesmo, a letra é bem grande, ó. Espaçamento maravilhoso. Esse é o primeiro livro que eu quero mostrar pra vocês. Outra coisa também que chegou por aqui é aquela que eu falei pra vocês que eu queria muito. Tem mais 2 que vão chegar hoje que eu só vou abrir depois. Aí eu venho aqui e mostro pra vocês. Eu abrindo e mostrando pra vocês o que chegou. É porque eu esqueci que vai chegar esses 2. Só que esses 2 só vão chegar hoje à noite, que meu marido vai trazer pra mim. E não deu pra mostrar agora. Mas essa outra coisa que eu vou mostrar pra vocês é uma coisa que eu queria há muito, muito tempo. Faz um tempo que eu tô de olho nessas bíblias, e são bíblias em inglês. Língua em inglês, né? Em linguagem em inglês.
Essa é a New International Version, é a NVI, só que na versão em inglês. E ela é linda, gente, olha como que é linda. Ai, gente, eu tô apaixonada, eu tava de olho nela. E tem ela em outras cores, né? Mas a que tava na promoção é ela na cor branca. E eu tava querendo de cor branca mesmo, porque eu queria uma bíblia branca. Eu faço teologia, né? Quem acompanha o canal aqui, acho que tá aqui por isso e sabe. Eu faço teologia e eu tenho algumas bíblias em algumas traduções diferentes. Eu sempre procuro comprar uma bíblia de cada tradução, né? Tô tentando fazer minha coleção assim, uma bíblia em cada linguagem. E eu não tenho NVI, né? Eu quero a NVI em português, mas essa daqui é em inglês. Olha como ela é linda. Olha como ela é linda. Aqui é um papel de... tipo, como se fosse dizendo, né, sobre a Bíblia. E olha que coisa mais linda. Definitivamente a melhor coisa que eu comprei na Black Friday. Ela tem as folhas, aquelas folhas mais acinzentadas. Parece jornal, sabe? Mas isso não me incomoda, na verdade, isso é bem comum de livros e muito comum das publicações gringas ser esse tipo de papel. Não é uma coisa fora do comum, não. Mas é um papel mais frágil, então você tem que ter um certo cuidado com ele. Vem os mapas coloridos, né? Isso aqui já estava dizendo na edição. Vem dicionário e concordância, né? Também explicações, né? Obviamente. Vem lista de pesos e medidas da época. Os versículos que são palavras de Jesus em vermelho. Você tem algumas bíblias em português que são assim também, ó. As palavras de Jesus são em vermelho. Holy Bible. Que vem lista de conteúdos, né? Os livros. Ordem alfabética dos livros da Bíblia. E aí o prefácio. Explicando sobre como foi feita essa tradução, né? Como foi feita mesmo, né? Genesis. The beginning. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now, the earth was formless and empty. Darkness was over the surface of the deep, and the Spirit of God was hovering over the waters. Primeiro versículo. Gente, que coisa mais incrível. Eu tô lendo a Bíblia em inglês pelo aplicativo, a versão em inglês, que é também na NVI, que é uma linguagem muito comum lá de fora, para pessoas que querem ler. As pessoas que estão, a princípio, ali começando na leitura bíblica, eles indicam muito a NVI. A NVI é uma das linguagens mais acessíveis e lá fora é a mais comum das linguagens acessíveis. Aqui a gente tem a NVT, que é a versão transformadora. Eu não sei se ela tem lá fora, não consigo dizer para vocês se tem lá fora, mas a NVT ela é uma linguagem que eu gosto mais do que a NVI. A NVT é uma das minhas linguagens favoritas da Bíblia e lá fora é mais comum essa NVI. E eu precisava da NVI porque eu quero ter as linguagens da Bíblia, várias versões da Bíblia. Eu tenho algumas daqui em casa de versões diferentes. Eu sempre compro uma Bíblia nova, eu compro de uma linguagem diferente quando eu vou comprar. Geralmente compro uma por ano. Ano passado eu comprei ACF, que é a linguagem fiel, é uma das linguagens uma das linguagens mais próximas do original, junto com a King James. É uma tradução mais atual, mas ela é uma das linguagens mais próximas da Bíblia. E eu comprei ela e estou fazendo a leitura esse ano, a ACF, né? E eu queria uma NVI. E agora eu quero comprar uma King James. Aí eu queria a King James naquela versão 1611, tem que ser a 1611. Que é aquela de Bíblia de estudos do Estudos Roman, eu acho que eu queria muito comprar essa, mas ela é bem carinha.
Mas enfim, eu estou apaixonada por essa Bíblia. Eu acho que vai ser minha Bíblia de leitura do ano que vem. Eu vou fazer a leitura nela e também com a Bíblia no aplicativo da NVI e também as minhas outras Bíblias, né, para fazer a comparação. Mas eu quero fazer a leitura em inglês. Eu estou fazendo a leitura de alguns livros da Bíblia em inglês esse ano. Eu li Atos em inglês. E aí eu queria muito comprar uma Bíblia em inglês. Então essa que estava na promoção da Black Friday, ela estava R$ 50, então eu comprei. Mas eu quero comprar outra também, outra em versão em inglês, com outra linguagem, que é ASV, eu acho que também é uma das mais comuns. E talvez eu compre a King James em inglês também. Mas olha como que ela é linda, gente. É a minha Bíblia mais bonita. Eu acho que é a minha Bíblia favorita do momento. Eu mostrei pra vocês um take lendo a minha Bíblia, depois eu mostro aqui pra vocês. A Bíblia que eu tô fazendo a leitura, que é a ACF, é da linguagem da Thomas, ela é a versão da Thomas Nelson, com aquela fonte diferente, que é a letra perfeita, que é a fonte da Thomas Nelson, né? Então eu tô apaixonada. Ela é linda, gente. Ela é linda, 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 linda. Nossa, que incrível. Eu gosto muito de inglês, eu tento treinar o meu inglês ao máximo. E não existe melhor forma de treinar a leitura em inglês do que lendo a palavra de Deus em inglês, não é mesmo? Então, ela tem as letras douradas aqui, né? Aqui, é tudo douradinho. E aqui também tá escrito Letter Look, que é tipo a versão dessa Bíblia, né? A formatação dela, acho que também a fonte dela, acho que a fonte dela é diferente. Mas enfim, aqui tem um prefácio aqui, né, sobre a Bíblia, sobre essa versão da Bíblia que eles fizeram. Mas ela, como eu falei pra vocês, é uma folha bem frágil. Mas a Bíblia, em geral, tem uma folha frágil, né? As Bíblias, porque elas têm umas folhas mais fininhas. Mas essa ainda não é tão fina, por incrível que pareça. Eu acho que ela não é aquela folha, ó, vocês podem ver, ela não é aquela folha que você vê o outro lado com facilidade, sabe? Você vê bem fraquinho o outro lado. Então eu acho que consigo fazer algum tipo de marcação nela com uma caneta que não seja tão molhada, sabe? Eu acho que eu consigo. É linda, gente. É linda. Deixa eu ver aqui a parte do Novo Testamento para mostrar para vocês. New Testament. Matthew. E eu acho muito incrível que os nomes dos discípulos e os nomes dos livros, né? A versão em inglês são nomes que você às vezes nem... Tipo assim, esse nome o nome, é uma versão do nome bíblico que a gente conhece aqui, vamos dizer, Timothy, é Timóteo. E o Timothy é um nome comum que você vê em filme, série, essas coisas. Matthew, Luke, John, que é João, né? E aí você vai ver na versão, James é Tiago. Isso é uma versão, né? O James é Tiago. Então é engraçado, curioso, né? Você vê os nomes como eles são em inglês. Ezra é Esdras. Então, assim, eu acho muito legal, porque são nomes que a gente vê muito em filme, série, tipo Ezra, Matthew, e aí é o Mateus pra gente. John é o João, né? E como eu falei, James é Tiago. Então é bem curioso, né? Fazer essa diferenciação. Tá lindo, 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 lindo. Provavelmente eu vou fazer minha leitura bíblica ano que vem em inglês, com a Bíblia em inglês. Talvez eu já leia agora, claro, porque eu falei pra vocês que eu li Atos em inglês. Eu tava lendo no aplicativo. Tem como você ler a Bíblia em inglês no aplicativo e também ouvir o audiobook na YouVersion. Acho que é esse o nome do aplicativo. É um dos aplicativos mais populares da Bíblia, mais conhecidos. E eu tô lendo também agora, eu comecei a fazer a leitura de Isaías, em português mesmo, com a SF, que é o que vocês viram, eu tava lendo no outro take do vídeo. A versão, Isaías, né? Tava lendo Isaías. Em português mesmo, porque a minha leitura bíblica completa da Bíblia falta, acho que Isaías, Jeremias e Lamentações, Números e Deuteronômio, se eu não me engano, que falta para concluir a Bíblia inteira. Das minhas leituras bíblicas aí, que eu já estou há alguns anos fazendo a leitura bíblica da Bíblia completa, mas eu não tenho aquela coisa de, a Bíblia inteira em um ano. Não, sem pressa. Eu vou lendo os capítulos dos livros da Bíblia e assim
né? De acordo com o meu interesse no momento. E aí tá faltando esses para concluir a Bíblia inteira, né? Então, é isso. Tá sendo muito interessante. Como eu falei pra vocês, eu tava relendo Atos ainda assim. Recentemente eu tava relendo Atos, que eu já li Atos há pouco tempo, mas eu reli Atos em inglês. Então, é isso. Gente, nossa, que Bíblia linda. Eu tô apaixonada. E eu acho que eu vou começar a ler Isaías por aqui. E aí, como eu consigo ouvir o audiobook também, eu vi em áudio a Bíblia em inglês no aplicativo, eu acho que eu vou lendo e ouvindo o áudio, porque isso ajuda muito também você a compreender inglês. E como é uma forma de estudo, de aprofundamento em inglês, aí ouvir e ler ao mesmo tempo, isso ajuda bastante em você absorver o inglês, sabe? Mas enfim, minha Bíblia é linda. Tô apaixonada. Apaixonada. Eu já vou mandar foto pra minha mãe, porque eu falei pra ela que ia chegar minha Bíblia. E esse livro também, gente, olha como que ele é bonito. Ele tem uma textura aqui e ele tem o brilho aqui como se fosse uma foto. Essa dama é minha. Ai, gente, tô louca pra ler esse livro já. Eu tô lendo Amor de Redenção. E o Amor de Redenção eu ganhei da minha amiga Pri. Ela também é cristã e ela me deu, ela falou, você vai amar, porque eu gosto muito de ficção histórica. E a Francine Rivers tem uma pegada meio ficção histórica, mas também é cristã, né? Romance cristão. E aí ela me deu o kit do Amor de Redenção junto com o devocional de 40 dias do Amor de Redenção. E aí eu quero fazer o devocional também. Quando eu terminar de ler o livro, eu vou assistir o filme e quero fazer o devocional. Ele tem, no final do livro, tem alguns questionários ali, umas questões para você trabalhar. E tipo, como se você fizer uma leitura assim, com um grupo de pessoas, você trabalhar algumas questões ali, umas perguntas sobre o livro. No final dele tem. E ela me deu o kit que vem com o devocional de 40 dias. Você tem como comprar o devocional separado, mas ela me deu o kit e eu tô muito feliz porque eu quero fazer muito devocional desse livro ainda esse ano. Eu acho que eu vou terminar a leitura dele e eu vou já começar a fazer o devocional de 40 dias antes do final do ano. O devocional do Amor de Redenção, junto com o Manso e Humilde. Também tô fazendo a leitura dele no devocional, então acho que eu vou fazer esse devocional, leitura bíblica e terminar aquele livro ali. Acho que esse livro ali, o Manso e Humilde, eu devo terminar ainda esse mês. E aí, no final, em dezembro, eu fico fazendo o 40 dias de O Amor de Redenção, né? Que é uma jornada de 40 dias rumo ao amor redentor de Deus. É um devocional bem bonitinho. Se você não conhece esse livro, O Amor de Redenção, ele é um romance cristão, né? Ficção cristã, com inspiração em Oséias, a história de Oséias. Então, não é a história de Oséias, mas é uma história inspirada na história de Oséias. Então, tá aqui. Tem outras coisas para chegar, como falei pra vocês, eu comprei mais umas coisas cristãs, alguns livros cristãos recentemente, que vai chegar hoje. E aí depois eu abro aqui com vocês e mostro pra vocês os livros. Mas apaixonada pela minha Bíblia nova em inglês. É isso, gente. Depois eu volto para mais atualizações. Well, you come to a time in your life when you get tired of going to cafes, dance halls, every night. You want to improve yourself. For instance, you want to study something about art and literature and history. How people live in Brazil. Tell me what has all this to do with it? Well, you know I can't afford it. Oi, pessoal. Voltei aqui mais uma vez. E agora chegou o momento de abrir os pacotes que eu falei pra vocês ontem que ia chegar, né? Então, tem 3 pacotinhos aqui, então vou abrir pra vocês as outras coisas que chegaram logo pra finalizar esse vídeo, que esse vídeo vai pro canal hoje. Então, vamos lá. Primeiro é Tozer, que eu falei pra vocês que eu sempre termino, não sei se eu falei aqui, acho que eu falei no Instagram. Sempre que eu termino o livro dele, eu compro um próximo pra ler. E esse aqui era o que tava na promoção, ele ficou R$18, bem baratinho. Que é esse aqui, Cristão Surpreendente, como os verdadeiros filhos de Deus vivem na Terra. Ele é aquele verde água com amarelo, é uma cor bem bonita.
As edições do Tozer que a United Press está fazendo são sempre muito bonitas. Lembra aquelas do C.S. Lewis, sabe? Os livros do C.S. Lewis de capa dura? É bem nessa pegada. Mas é muito bonitinho. E como todos, eu sei que eu vou amar, porque eu amo tudo que o Tozer escreveu na vida. Eu amo. Tudo que eu li dele, incrível. Agora, o próximo... Tem aqui... Mais Francine Rivers, O Escriba Silas. É uma coleção que a Francine Rivers lançou com personagens da Bíblia, né? Aí tem Caleb, Os Heróis da Fé, alguma coisa assim o nome da série, algo do tipo. Aí tem Caleb, tem Arão, tem Jonatas e o do Silas estava na promoção, tava R$17 também. Bem bonitinho. É uma coleção que tá saindo pela Príncipes, né? Então, tá aqui. Bem bonitinha a edição. Bem aquelas edições da Príncipes, mas até um pouquinho melhor, na verdade. As folhas estão bem melhores, na verdade, do que algumas edições da Príncipes que eu tenho aqui. É a história de Silas, né? Que acompanhava Paulo. Então, tá aqui. É um livro mais curtinho. Tem 224 páginas. Bem bonitinho. Quero fazer essa coleção. Eles são sempre baratinhos. Acho que o mais caro tá... Acho que tá 30. Acho que é o que tá mais caro, que é o do... Acho que é do Amós, que tá 30. Mas os outros são tipo assim, menos de 20. Agora vamos para o próximo. Esse aqui é o que eu mais tô curiosa, porque ele tava numa promoção... Ele é carinho. E ele tava numa promoção muito barato. Aí eu não resisti e comprei. É de uma autora brasileira. É a Naná Félix. Sob o Sol da América, da editora Cairóis. Cairóis, né? É uma ficção histórica também cristã. A sinopse me agradou bastante. E aí eu pedi, porque ele tava R$20, gente. R$20. E ele tá uma edição muito bonita, tá? Muito bonita, muito bem feitinha. Essa editora Cairóis. Wisconsin, 1854. É ficção histórica cristã. Uma guerra entre povos e uma jovem entre dois mundos. Um amor impossível à luz da liberdade. Olha como que a capa é bonita. Estava R$20. Agora ele tá, tipo, mais do que o dobro disso. Durou pouco essa promoção. Eu gostei bastante da sinopse. Ela é assim. Eveline Richardson nasceu entre a colina do Wisconsin sob os ventos da América, dividida por conflitos internos, preconceitos e ambição. Filha de um general do exército e herdeira de uma fé inabalável, Eveline vê sua juventude ser engolida pela guerra civil, pelo racismo, pela violência contra os povos nativos e pela dor da separação familiar. Não vou ler tudo, né? Mas aqui é, como vocês viram, durante o período da guerra civil, né? Nos Estados Unidos. Nossa, que capa belíssima. Amei mesmo. Amei. 445 páginas por aí. Essa é a autora. Nossa, que capa bonita. Ela é uma capa que é inteira, sabe? Uma imagem inteira. Aqui. Então, foram esses aqui. Silas, o Escriba, Tozer e Sob o Sol da América, da Naná Félix. Foram essas comprinhas, estavam tudo muito barato, né? Esse aqui tava 20, os outros estavam menos de 20. Então, foram promoçõezinhas da Amazon. E era isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu quero muito ler, fiquei bastante curiosa com esse daqui. Né? Então, de repente não esse ano, acho que não dá esse ano, mas o Silas talvez eu encaixe esse ano, dependendo de como vai ser as leituras da Francine Rivers, já que eu comprei aquele outro. E também tô lendo Amor de Redenção e eles são um pouco grandes. Mas
Enfim, o do Tozer ali também é pro ano que vem, porque esse ano eu já terminei um dele recentemente, então ano que vem eu já começo esse. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do vlog. Foram dias bem comuns, mais calmos, um dia comum da vida nas férias, né? Porque no dia comum não tem esse tempo todo pra gravar, nem pra fazer outras coisas, mas nas férias a gente aproveita pra assistir algumas coisinhas, comprar umas coisas, ler alguns livros. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like e me conta aí como tá sendo aí o seu novembro. Preparações para o Natal? Me conta aí. Muito obrigada por assistir até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.